agora, o espaço é para a cultura. Começa no dia 10 de setembro e vai até o dia 23, o Porto Alegre em Cena, o Festival Internacional de Artes Cênicas, que está trazendo nesta edição uma reflexão sobre a humanidade. Este ano, Porto Alegre vai receber espetáculos da Bélgica, França, Alemanha, Uruguai, Ucrânia e de diferentes regiões do Brasil. Além disso, vai abordar temáticas como a representatividade e conta também com a presença de líderes indígenas. Mas tem muito mais. Quem vai nos contar tudo isso agora, mais detalhes para estas 2 semanas intensas de programação cultural do Porto Alegre em Cena, é o coordenador de programação, Duda Cardoso. Seja bem-vindo, Duda. Tudo bem, cara? Tudo bom. Bom, vamos começar. Todo mundo já conhece o Porto Alegre em Cena, sabe do trabalho, que é muito bacana. Um festival internacional. Eu fico imaginando, com tantas atrações tão importantes, muitas extremamente famosas, vamos começar pela parte, digamos assim, que às vezes não é tão boa. Existem espetáculos que já estão com ingressos esgotados? Já. A gente já está com espetáculos esgotados, mas assim, a gente sempre fala, tipo, 1 hora antes a gente abre a bilheteria, então assim, se quer muito ver, não deixa de ir, não deixa de tentar, porque com certeza sempre volta algum ingresso para bilheteria, pelo sistema mesmo de venda, né, como reservas, então eles acabam voltando. Então, normalmente a gente tem ingressos sem a venda no dia. Eu comecei com essa parte teoricamente ruim para dar esperança, justamente para tu trazer essa informação. Não desista, se você quer muito ver aquele espetáculo. Claro, com certeza. Bom, quais são os destaques entre os espetáculos internacionais? Vamos começar com quem vem de fora. Quem vem de fora, a gente já pode falar da nossa abertura, né? Que é uma banda ucraniana. Chama Dark Doggers, são só mulheres em cena e elas fazem, é uma surpresa, assim, acho que as pessoas vão ficar impactadas, porque são mulheres, são super ativistas, elas estão ali nas causas e é um som, um estilo meio brechtiano, assim, então elas estão com a cara pintada e elas tocam os instrumentos de uma forma bem diferente, assim, é um espetáculo que vai impactar, assim, já de início, né? Uma experiência que não é comum. Não é comum, é uma coisa que com certeza as pessoas vai chamar atenção, assim. Esse é o espetáculo já de abertura, a gente tem logo em seguida o Sérgio Blanco, que é um dramaturgo, diretor também de teatro, que a gente vai ter uma obra dele que é o Ira de Narciso, que é com o ator gaúcho Gilberto Gravonsky, que ganhou o Prêmio Shell de melhor ator. Ele está super fazendo uma carreira bem legal da peça. E o Sérgio Blanco vai estar fazendo uma peça de teatro que, na verdade, é uma performance teatral, que é uma conferência, ele falando com o público. Que isso é muito interessante, assim, é um diretor, dramaturgo, que fala muito sobre violência, sobre essa violência do dia a dia, da cotidiana. E ele vai estar fazendo essa conferência que é uma aula de teatro, na verdade. Assim, né? As pessoas vão estar assistindo ele em cena, mas também vão estar ouvindo um pouco da experiência dele, né? Pelo que eu entendi já de início, a gente só falou das atrações internacionais. Sim. A gente pode ver diferentes expressões artísticas, diferentes formas de atuar em cena, né? Com certeza. E aí a gente vai desde de grupos mais tradicionais, como o Galpão, que vai estar aí na primeira semana com o espetáculo. Aí a gente vai a gente tem a mostra dos espetáculos locais. Pois é, e aqui no Brasil, né, as montagens nacionais. Nacionais a gente tem, assim, destacando no final de semana. A gente tem já no inicinho, dia 11, um espetáculo de dança que é do Cena 11, chama Protocolo Elefante. Também é um espetáculo que está com uma carreira, assim, muito bacana nos festivais pelo Brasil. A gente tem no primeiro final de semana o PI, Panorâmica Insana, que é com a direção da Bia Lessa, que é uma super diretora de multilinguagens, né? Ela sempre mistura artes plásticas, arquitetura com os espetáculos dela. E esse espetáculo tem a Cláudia Abreu, a Leandra Leal, o Rodrigo Pandolfo e o Luiz Henrique Nogueira, que também assim estão dando um show que é lá no Teatro do SESI. Então é um teatro grande, ainda tem bastante ingressos, né? Bem fácil da galera conseguir. Bom, como a gente antecipou antes na nossa conversa, são mais de 50 atividades, são 53 atividades no Porto Alegre em Cena. Tem como dar uma ideia
Porque a gente fica imaginando diferentes expressões artísticas, gente vindo de fora do país, de outras regiões do país. De quanto tempo leva para produzir um evento desse tamanho? Vocês já estão pensando, por exemplo, estão realizando o Porto Alegre em Cena 2019, já estão pensando o Porto Alegre em Cena 2020? Com certeza. A gente já estava ontem, inclusive a gente estava falando, a gente nem começa, normalmente assim, começa, a gente está meio pelo final desse, a gente já está falando do outro, mas ontem a gente já estava falando sobre o que fazer para o próximo, sobre a linha de curadoria. A gente já, na verdade, a gente não para. Tem uma equipe da qual eu faço parte, nós somos em 5, que ficamos o ano inteiro trabalhando para o festival seguinte. Então, a gente já está pensando, já está elaborando aí a linha de curadoria para o ano que vem. Sim. Essa linha de curadoria tem uma relação direta, por exemplo, com as reflexões que são propostas. Isso. No caso, humanidade, quando vocês pensaram esse tema, dá para a gente ter um resumo, uma síntese daquilo que vocês estão pensando? A gente veio pensando assim, ano passado a gente falou sobre território. A gente estava falando sobre território, a gente falou muito sobre imigração, sobre as pessoas que estavam construindo essa nação, né? Porque a gente está, né, com essa questão da imigração, a gente está meio que repovoando, reconstruindo cada vez mais os locais, né? Verdade. E aí esse ano a gente resolveu falar sobre... Né, a gente falou sobre território, sobre terra, a gente teve o Grande Sertão Veredas, a gente teve uma base assim, da literatura do início do século, lá com a tragédia comédia latino-americana. Então a gente falou muito sobre território. E aí esse ano a gente pensou, bom, agora a gente vai falar sobre quem habita esse território, né? Então, por isso a gente tem uma hashtag esse ano, que é o 26º Porto Alegre em Cena, o Corpo em Cena. Então, a gente queria falar sobre esse corpo que se move nesse território. Então, daí a gente foi abrindo, né? É uma linha aberta, a gente pensa numa curadoria e vão surgindo coisas. E acabou que esse corpo foi nos trazendo o Grupo Pertence, que é um grupo de apoio a jovens com necessidades especiais, intelectuais e físicas. A gente veio falar a gente vai trazer uma atriz com o espetáculo Ela, que fala sobre a síndrome, né, o Ela. Então, a gente essa coisa do corpo foi abrindo, assim, cada vez mais. Quando a gente viu, a gente estava falando sobre vários assuntos. Bom, quantas pessoas estão envolvidas entre produção, organização e artistas que vocês estão esperando esse volume de pessoas? E eu vou te fazer uma pergunta bem difícil, mas dá para estimar, assim, quantas pessoas vocês acabam levando para as peças, aquela movimentação de público? A gente estima normalmente em torno de 20 mil pessoas. Nossa. É muita gente, porque a gente tem muita atividade, né? Sim. Além de os espetáculos, né? Tu tem casas muito grandes como o SESI, mas aí tu tem espetáculos que acontecem... a gente vai ter um espetáculo que acontece na Casa de Cultura Mário Quintana, que ocupa a casa. Então, assim, todo mundo que estiver passando vai poder ver alguma coisa do festival, né? Ele também está nos espaços alternativos. Então, é muita gente, a gente tem muita atividade formativa, a gente tem o Centro Municipal de Cultura com ponto de encontro, que é um lugar onde acontecem atividades reflexivas, oficinas, debates, lançamentos de livro. Então, assim, mensurar esse número é difícil, mas cada ano tem sido maior, assim, a gente fica feliz. Um projeto muito legal do evento é o de residência artística, é isto, né? Que é a primeira coprodução do Porto Alegre em Cena e se realiza em parceria com o SESC aqui do Rio Grande do Sul. Como é que surgiu essa ideia e como é que ela vai ser? Essa ideia surgiu do Fernando, o diretor do festival, junto com o SESC, com outras pessoas. Ele foi construindo essa mostra que a gente que se chama O Silêncio do Mundo, e com grandes pensadores da cultura indígena, né, da história, e mais do que nunca, né, com essa situação da Amazônia, isso se torna mais necessário de se falar, né, dessa questão da terra, de se conectar com as raízes, né? Sim. Então, eu acho que vai trazer um pouco isso. Isso também é uma surpresa pra gente, porque como eles vão se reunir aqui, eles vão começar a criar isso aqui, a gente ainda nem sabe o que vai acontecer. Sim. Mas não só essa, a gente tem também o espetáculo Lobo e o espetáculo Corpo Acúmulo, que também são dois resultados de residência.
a gente vai, nas duas atividades, a gente vai ter artistas daqui trabalhando em coprodução para apresentar o espetáculo. Então, eles vão estar em cena a partir dessas residências que começam amanhã. Amanhã a gente começa com Corpo Acúmulo. Agora, para fechar, nessa edição vão ser lançadas 5 obras literárias também. 5 obras literárias. A gente começou, a gente sempre teve um lançamento de um livro, que é o Gaúchos em Cena, que a gente homenageia uma pessoa da cidade, um artista da cidade em vida. Isso é importante, é uma homenagem para quem está aí produzindo. Verdade. E esse ano é o Paulo Flores da Terreira da Tribo. Mas só que junto a isso a gente foi abrindo quando a gente viu, a gente tem mais a literatura francesa, que a gente vai fazer a leitura. Aí já nos chegou o livro do Abu Janra também, com uma biografia do Abu Janra, que vai ser bem legal. Aí, Povo da Rua, então foi se agregando mais livros. Quando a gente viu, a gente tinha uma programação de lançamento de livros. Legal, a gente está abrindo, né? O leque. Bom, ó, eu vou pedir pro pessoal prestar atenção agora, pode colocar na tela, aí está o site do Porto Alegre em Cena, da 26ª edição. Se você quer saber mais sobre a programação, enfim, está disponível então através do site. Também tem fanpage, se o pessoal quiser, no Facebook também. Facebook, Instagram, tudo. Porto Alegre em Cena. Perfeito. Agora eu vou pedir, já agradecendo a presença do Duda Cardoso, coordenador de programação do Porto Alegre em Cena. Duda, muito obrigado por nos atender e trazer todas essas informações. Vamos para o serviço, então. Para quem está em casa, quem quiser adquirir os ingressos, como é que pode fazer isso? Direto na bilheteria? Os ingressos a gente tem direto na bilheteria, 1 hora antes de todos os espetáculos, praticamente. A gente está com a venda dos espetáculos lá no Shopping Total, no 2º andar do Shopping Total. A gente tem uma loja fixa do festival, né? Um quiosque, onde as pessoas podem ir comprar das 13 às 21 horas. E também no site de vendas da Uhu, aí é só acessar ali que já consegue comprar os ingressos. Bom, para o horário eu desejo sorte, mas se fosse num outro horário, numa classificação, a gente usaria uma outra linguagem, né, característica do mundo do teatro, mas muita sorte. Tá bom, para nós. Obrigado. Duda, seja sempre bem-vindo, obrigado e bom trabalho, parabéns, viu? Obrigado.